Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o último caso de limites com x tendendo a n. X tendendo a n não, desculpa, com x elevado a n e x tendendo a menos infinito. Esse é um limite especial, porque temos o menos infinito aqui na história. Isso vai mudar o resultado final por causa do sinal. O nosso n continua sendo maior do que zero, ok? E, ou seja, já falei e vou repetir, não pode ser o número zero, qualquer número acima de zero. 1, 2, 3, 1 milhão, 10, 20, 30, ok? E o que vai acontecer? Nós vamos ter que analisar essa função. Vou colocar aqui o x elevado a n. Mas só o que acontece? O meu x, dessa vez, é menos infinito. Vou até colocar entre parênteses e vou melhorar, colocar esse n aqui no lugar melhor. E o que vai acontecer? Por que eu estou enfatizando esse menos infinito? Nós vamos ter que lembrar das regrinhas de potenciação. Toda vez que nós vamos fazer a potência de um número, por exemplo, negativo, vou aqui um menos 2. Se eu elevar ele a um expoente par, não importa qual seja, 2, 4, 6, 8, 10, ele sempre vai dar um valor positivo. Por quê? Eu tenho aqui menos 2 que multiplica menos 2, certo? Menos com menos é igual a mais. Mas tem um porém. Toda vez que for um número ímpar, por exemplo, 1, 3, 5, 7, o resultado vai ser negativo. Vou colocar aqui um menos 2. Por quê? Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Isso sempre vai ocorrer com resultados negativos. Então, por exemplo, vamos marcar aqui dois valores de n só. Vocês já entenderam das aulas passadas como é que a gente faz a análise. Vou colocar aqui n igual a 2 e n é igual a 3. Certo? Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou substituir no lugar do n. Por exemplo, o número 2. Vou apagar o n e colocar aqui o 2. Menos infinito elevado ao quadrado, não me interessa que é menos infinito. Todo número elevado a um número par, neste caso 2, sempre vai dar positivo. E nós já vimos da aula passada que infinito elevado ao quadrado é o próprio infinito. Mas o que acontece quando eu tenho menos infinito elevado ao cubo? Nós já vimos que qualquer número elevado a um número negativo, a um número ímpar, nós vamos ter um resultado negativo. E nós vamos ter quem aqui? Menos infinito. O que seria menos infinito? É um número gigantérrimo, que você não consegue nem ter noção do tamanho dele, mas só que negativo. Temos o mais infinito e o menos infinito. E como é que nós vamos escrever a solução desse limite? Por exemplo, se o professor vai pedir na prova aí, como é que você vai responder? Você vai dar dois exemplos e acabou? Não, não pode. Tem uma maneira correta de se escrever. Então, eu vou colocar aqui, limite de x elevado a n com x tendendo a menos infinito. Como é que você vai ter que dar essa resposta? Nós temos dois casos, duas respostas possíveis, não é verdade? A primeira resposta, você vai marcar assim, qual vai ser o resultado dela? Ela vai ser positivo, ou seja, mais infinito, toda vez que o nosso n for par. Então, eu vou escrever assim, mais infinito se n é par. E quando o nosso n for ímpar? Quando o nosso n for ímpar, a nossa resposta será menos infinito. E aí eu tenho que completar aqui, se n é ímpar. Entendeu, pessoal, como é que você vai dar a resposta? Você vai ter que marcar as duas, mas você vai ter que generalizar. Porque são duas respostas possíveis. Você não vai ficar dando um monte de exemplos. Você vai escrever, qual é a resposta? É mais infinito. Qual é a condição para isso? Se o n for par. E qual é a resposta? Menos infinito. E qual é a condição para isso? Se o n for ímpar.
Ok? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fui!